Tá ao vivo lá na minha rádio. Olá, gente. Boa tarde a todos vocês. Espero que vejam aí. Vamos começar agora uma análise sobre o João. Desliga isso, João. O governador pode. Entendeu? Agora, o governador pode. Deve. Amigos, vamos começar o debate aqui ao vivo sobre o resultado na política do último pleito. Vai ser ao vivo, depois eu vou jogar também na minha página no YouTube. Eu já estou aqui com João Fontes, ex-deputado federal, e com Rosângela Dória, das jornalistas mais comprometidas com as análises em Sergipe, tá? Não saiam daí. Os amigos do Brasil inteiro começaram a entrar, inclusive Felipe Santos, que é empresário lá de Salvador, da grife Carpon. Vamos começar já já. Vou para o meu lugar, acompanhe os debates e a nossa análise. O local ainda não é o melhor, mas nós estamos aprendendo aqui a pontuar o melhor local para termos uma visão para vocês. Não percam, sintonizem também na CBN, ou ao vivo pelo Facebook também da CBN, ou aqui por minhas redes, tá? Eu vou sentar e a gente se vê já já. Acompanhe tudo. Amigos, boa tarde. Conosco também o coordenador da CBN, Gabriel Damasio. Gabriel, seria o microfone, né? Não vai pegar você, mas eu vou ficar lhe devendo hoje, tá? Depois a gente vai ter que arranjar um lugarzinho básico. Aceito. Amigos, vamos chegando, vamos começar a análise sobre o resultado de ontem, tá? Vamos entrar agora ao vivo. Gabriel, calma. Vamos entrar agora ao vivo, tá bom? Muito obrigado. João Fontes sentando e vamos começar. Não precisa da internet, do Wi-Fi? Não. Ó, algumas regras importantes. Sim, tá? fale. Não se pode tocar no nome. João, atenção, João. João Não se desobediente, pode, viu? atenção. Não se pode tocar no nome de presidentes. Não se pode ainda. A gente faz análise sem. Não. Nem nosso governo. Não pode. É local, sobre os deputados e os senadores. Só, e o governo Ok? não. Governo não. Tá. Tá? A gente não vai tocar. Apresentação: Denison Ventura. Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão sintonizados na Central Brasileira de Notícias. Esta é a CBN Aracaju, em 90.5 ou via nossa rede social, CBN Aracaju, ao vivo, averiguem nosso debate, acompanhem. São exatamente 14 horas e 8 minutos, hoje é segunda-feira, né? Ontem tivemos o final de semana muito tumultuado, inclusive no domingo. Hoje é dia 8 de outubro de 2018. Entrem em nosso estúdio, fiquem à vontade e confiram os destaques do programa de hoje. Começamos agora, ao vivo, inclusive, por minhas redes sociais, via Instagram, acompanhem, no Facebook também da CBN. E vamos falar sobre a análise política dos resultados ontem para o pleito para deputado estadual, para deputado federal e para senadores da República. Para isto, eu estou aqui com 3 jornalistas e um ex-deputado federal, advogado, mas que é um grande entendedor sobre políticas. Vamos falar com Rosângela Dória, que é jornalista, Gabriel Damasio, que é coordenador da CBN, muito boa tarde também, e João Fontes, que é advogado e ex-deputado federal. Amigos, muito boa tarde a vocês. Boa tarde a todos. E vamos destrinchar um pouco mais o que foi esse resultado de hoje e trazer outras informações aqui. João, boa tarde, João. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Rosângela, Damasio. Boa tarde a vocês aí que estão nos acompanhando pela CBN. Rosângela Dória, mais uma vez, seja bem-vinda ao estúdio CBN. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde para todos que estão aqui, Denison, João Fontes, nunca mais eu tinha visto, Prazer assim, grande. prazer Eu revê-lo, tenho esse João poder de Damasio. reunir pessoas que são boas no que fazem. Eu devo confessar que sim, né? É verdade, Eu devo concordar. Porque a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas que são convidadas. Tem que ter conteúdo, né? Ontem foi um dia atípico. Eu começo, inclusive, a primeira pergunta para o ex-deputado federal João Fontes. Foi um dia atípico porque nenhuma, quase,
das pesquisas feitas pelo IBOP, pelo Datafolha e pelo Dataform, nenhuma delas conseguiu chegar de fato aos números, né, cujos eleitores sergipanos aguardavam, né? Nós não tivemos literalmente foi um samba do crioulo doido, né? Esperávamos uma coisa e deu outra. João, o que é que você pensa sobre isso tudo? O que é fato, o que é fake? Pesquisa é fake. Então, na realidade, eu venho dizendo há 15 anos, inclusive eu apresentei um requerimento de CPI no Congresso Nacional em 2003, para fiscalizar os institutos de pesquisas no Brasil. Agora, quem acompanha a Lava Jato viu o depoimento dos diretores executivos da JBS dizendo que mostraram a nota fiscal de pagamento de propina para o IBOP para inflar os números de Dilma em 2015. E essa eleição não teve um instituto de pesquisa que tenha acertado as eleições no país. E é claro que nós tivemos, em força da internet, que foi a grande ferramenta dessa eleição, os grupos sociais, o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, Facebook, tudo isso trouxe mudanças de última hora, de surpresas. E às vezes até não por má fé de alguns institutos, mas é que de última hora a gente teve aquela chamada onda final, né? E a onda final leva, na boiada de última hora, levou muita gente no país a perder a eleição. Por exemplo, Minas Gerais, ninguém esperava que a Dilma Rousseff perdesse o Senado da República. Requião tinha 59% no Paraná, perdeu a eleição para senador no Paraná. Romero Jucá perdeu a eleição. Família Sarney, o Zequinha e o Edson Lobão perderam a eleição no Maranhão. Tião Viana perdeu no Acre. Então veio assim, Eunício, presidente do Congresso Nacional, perdeu no Ceará. Magno Malta perdeu. Cássio Cunha Lima na Paraíba. Ou seja, de última hora desceu de senador para deputado federal. Então, o mesmo que Gleisi Hoffmann fez. Fez, exatamente. Desceu para deputado federal. Exato. Lindenberg perdeu no Rio de Janeiro. Então, esse processo se deu no país inteiro. E essa revoada de última hora... no sábado de manhã, eu recebi quinta, sexta, sábado, toda hora o delegado me mandava uma mensagem, porque eu comecei, você recebe as minhas postagens. Todas, né? Em disputo. É isso, exatamente. E no sábado de manhã tem os grupos aqui de WhatsApp, por exemplo, do Universo Político, sim, do Joedson Teles. Nós discutíamos isso e eu coloquei o crescimento de Alessandro e até Reinaldo, que é meu amigo pessoal, quero muito bem ao Reinaldo Moura. O Reinaldo disse, João Fontes está apaixonado pelo delegado e deixou de analisar as pesquisas cientificamente. Eu digo, Reinaldo, não. Está aqui. Eu digo, Reinaldo, não, eu estou analisando cientificamente. Isso são os dados que mostravam que, na realidade, de última hora... Você tinha pesquisa interna? Eu fazia a tabulação e a pesquisa... A gente tem que agir assim mesmo. Claro, apesar do doutor Ulisses Guimarães dizer... Que apesar do doutor Ulisses Guimarães dizer que a pesquisa verdadeira é a vontade das vozes roucas das ruas, mas, na realidade, a gente sabe o que é tendência. Quando você vai em um lugar, na feira, todo mundo é o delegado sem saber nem o nome. Aí você vai para o interior, Brizola... Sim. Dizia, eu nunca esqueci de uma frase que Brizola disse aqui na campanha das diretas. O bombo precisa bater na capital para ressoar para o interior. E você ligava, sexta-feira eu conversava com o prefeito de Aleixo, disse, Aleixo aderiu, todo mundo, até carta do Papa tinha pelo interior do estado dizendo que o Alessandro era o candidato do Papa Francisco, né? Papa News. Eu digo, nem o Papa foi poupado. E na realidade, o que te ajudou a explicar esse crescimento fulminante do delegado? O cansaço. Ô Damásio, você participou de um debate aqui, Sabatina, que eu disse aqui, na CBN, com o Denison, inclusive, que em 1974 o povo sergipano se rebelou contra o cansaço
da figura política que era o grande líder da época, veio da UDN Leandro Maciel. e foi para a Arena, doutor Leandro Maciel, e foram buscar Gilvan Rocha. Ninguém queria disputar contra o doutor Leandro, ninguém. E aí foram buscar Gilvan para ser candidato a deputado federal. Ele disse, não, o deputado federal não quero, eu aceito o Senado. E entrou para o Senado com a estrutura do MDB antigo, e com a estrutura, porque a Arena, que ali já era Arena, foi pós-ditadura, a Arena não aceitava, por exemplo, um pedaço da família dos Francos não votar em Leandro, os irmãos Hollenberg de Laranjeiras, Francisco e Heráclito, não votaram em Leandro, se achou e ganhou. E esse fato veio acontecer de novo em 94. Eu dizia, em todas as emissoras e nos grupos todos onde eu falei, que esse ano nós teríamos uma novidade nas eleições para quebrar o ciclo Jacques Valadares. No dia 8, você está lembrado que eu lhe disse? Então, mas foi exatamente essa comparação que eu vinha fazendo em conversas particulares, assim, ou com... No dia 8 de novembro do ano passado, deixa eu terminar só esse raciocínio. No dia 8 de novembro do ano passado, o deputado Valadares Filho me ligou e queria, marcou um café da manhã no Hotel Del Canto com o senador Valadares, que queriam conversar comigo. E nesse dia eu disse lá, eu pensava de ser candidato a senador, porque eu sabia que tinha esse espaço. Eu disse ao senador, vai coordenar a campanha do Valadares Filho, porque ele pode ter até o apoio do grupo, dos outros grupos dos Amorins, porque essa eleição do próximo ano vai ter renovação. O povo cansou de um ciclo político de 50 anos. Já tinha saído Albano, já tinha saído João Alves, faltava acabar o ciclo político de Valadares e Jackson Barreto. E eu até a semana passada mandei para você, para todos os meus grupos, eu botei assim, olha, JB exonerou, essa frase é minha, JB exonerou Alessandro da SSP e Alessandro exonerou, vai exonerar JB do Senado. Esse sentimento estava na rua, era isso que a gente via, era o próprio cansaço de um ciclo político que se esgotou. Valadares ganhou a primeira eleição em 1966 para prefeito de Simão Dias, está na política durante todo esse tempo, e Jackson Barreto, a primeira eleição dele foi em 1972, como prefeito de Aracaju. E é claro que a rejeição de Jackson era muito grande, porque fez um péssimo governo, pedia ao povo para não votar nele, e coincidiu. O Alessandro trabalhou muito ardilosamente e inteligente. O Alessandro é muito esperto, muito vivo, muito inteligente. O que é que o Alessandro fez? Bem, a Rede, o ano passado, fez um acordo com o PV. A Rede lançava o candidato a governador. Sim. E o PV lançava o candidato a senador. Inclusive já tinham suplentes, que era o Eduardo Barbosa e o João Fonte Júnior, que é vereador na cidade de Buquim. Não, não é não. Ele às vezes... Mas só para a rede já tinha ganhado força em 2016, porque surpreendeu elegendo a Kitty Lima como vereadora da Câmara e puxou. Mas a gente está falando de cargo majoritário. Não, veja bem, o que é que Alessandro fez? A Rede fez esse acordo com o PV. Na hora que ele viu o espaço, eu era candidato a senador. Depois, né, eu tive um acertado com Roberto Freire e tal, caparam o meu partido e eu fiquei sem partido e desisti, porque a minha opção que restou seria ser candidato pelo DEM. E eu disse a Mendonça Prada, pelo DEM eu não vou, porque eu sei que o DEM não teria o perfil, o meu perfil, da minha história, e não seria o espaço que ganharia a eleição. Eu saí, aí o Alessandro trabalhou a implosão desse acordo com o PV, alguns saíram da Rede, inclusive o Eduardo Barbosa, e aí veio o acordo da Rede com o PSB. Fechado, estava fechado o acordo com o Emerson, inclusive teve a participação do próprio delegado. No domingo anterior ao fechamento do acordo, que já eu fui sabatinar a convite do Lúcio Flávio, os candidatos do Brasil 200 no CDL. Sim. E lá eu encontrei o Alessandro, não é? Eu fiz perguntas a ele, ele era um dos 9 sabatinados, e eu disse a ele, você vai perder a chance de ser senador. Eu sabia que tinha esse espaço, vai perder a chance de ser senador da República. Ele ficou olhando, o Alessandro é esperto, ele observa tudo. E no outro dia ele fez um vídeo
implodindo o acordo. Vocês lembram desse vídeo? Ele dizendo Pronto. que era a velha política. Era a velha política e tal, porque na realidade a condição que eles colocavam é que não saísse Henrique Clay e ele fosse o candidato a senador pela rede no acordo com o PSB. A realidade é que Alessandro veio ser candidato, passeou sozinho com os 6 candidatos com chance de ganhar a eleição e deixou a briga e começaram a polarizar as brigas internas. Jackson brigando com Rogério, o Eduardo, da coligação de Eduardo Amorim, passou o Helena a brigar com o André, a travar essa briga toda. As pesquisas davam Valadares como eleito e o Alessandro por fora. Quando chegou na quarta-feira agora, que eles descobriram o crescimento de Alessandro, aí começaram os 5 a dar pau em Alessandro, saindo tudo que é rede social, vídeos contra Alessandro e tal, mas já estava tarde, e a realidade é que o Alessandro, e quando na pesquisa sempre, a coisa científica, a onda quando pega, ela vai em uma velocidade. Você já viu alguém pegar vento? Mas, João... Nem pegar onda. João, respire. Vamos lá, respire. Presta atenção agora. Tem um detalhe importante. Fecha o microfone de João. Tem um detalhe, fecha o microfone. Tem um detalhe importante que eu quero que você e que Rosângela agora, eu vou voltar agora com Rosângela e você volta e Gabriel. Digamos até que o delegado Alessandro tenha feito essa linha, ok, de se comunicar. Ele não teve tempo em TV, Claro. né? O fluxo dele foi a rede social, mas ele não tinha 2 pontos, nem o histórico de rede social. Ele era uma figura, obviamente, para a grande camada dos 474 mil votos. Para a grande camada, ele era uma pessoa desconhecida, não era para mim, não era para você, não era para Rosângela, né? Enfim. E aí, detalhe importante, em 2 meses de campanha, né, uma pessoa que era altamente desconhecida, eu digo, na captação dos 474 mil votos, quando abre as urnas, ele é, de fato, o fenômeno. Claro. Mas aí vem a pergunta agora que nos interessa, tá? Você disse, o delegado foi ali conversando com as bases, com a rede, com o PV, dialogando. Até aí tudo bem. 2 partidos pequenos, que não tem fundo de capital muito grande. Quase que não tem, na verdade. E aí ele consegue influenciar as elites, porque é um tipo de campanha ideológica, mas a classe média, mas a elite, calma, vou chegar lá, deixa eu fazer a pergunta, rapaz. Mas a elite e a classe média, ela não tem acesso ao discurso ideológico do delegado. Até porque a trajetória de quem foi exonerado por quem não chega às camadas populares. Né? Aí eu quero saber de vocês o seguinte, em que momento é que ele conseguiu captar os votos da massa, que são esses votos que colocaram no patamar de 474 mil. 2 pontos, ainda sem dinheiro. Que a gente 50 sabe... mil reais que foi gasto com ele. Ele disse, Exato. Ele disse hoje de manhã, ele teve aqui no CBN. 50 mil não é dinheiro para a campanha política. Então, Senador. Isso é um troco para senador da República, né? Não, e foi isso mesmo que ele Então, gastou. mas eu gostaria de ouvir em que momento ele saiu das bases elitizadas, de quem entende, de quem lê, de quem sabe quem ele é, e consegue chegar ao interior, que é um grande problema, porque dizia-se assim, ele vai explodir em Aracaju, mas quando abrirem-se as urnas no interior, aí ele vai ter a derrocada e entram, portanto, os candidatos que estavam à frente. E aí, quando também foram abertas as urnas no interior, ele lá, o delegado, estourando também. Eu quero a análise de vocês aí. Vamos começar por Rosângela, depois Gabriel e depois João, porque João fala demais. Mas fala muito bem. Fecha o microfone de João. De acompanhar a eleição e ver como é que foi essa eleição. Primeiro que o cenário para Senado já estava definido na cabeça dos candidatos. Tanto que o próprio Rogério Carvalho, no final da campanha, ele já pedia o segundo voto, ele já não pedia mais o primeiro. Então, você pode votar em André Moura, mas vote em mim no segundo. Você pode votar em Valadares, mas vote em mim no segundo. Era o discurso de Rogério. De Rogério já no final da campanha. Ele mudou porque, na cabeça dele, na cabeça do próprio Valadares, na cabeça das pessoas,
A primeira já era de Valadares. Sim. Na segunda brigadiam Rogério, JB e Companhia Limitada. Isso era certo, porque as pesquisas apontavam isso, o João bem disse. As pesquisas apontavam isso. O que a gente tem? Ao contrário do que a gente tinha antigamente, a pesquisa avaliava você hoje, possivelmente o seu voto na semana que vem seria o mesmo, daqui a um mês seria o mesmo. Hoje as coisas não são mais assim. Hoje na segunda você tem uma ideia, na quarta você já mudou de ideia, porque as redes sociais estão aí para lhe dizer o tempo inteiro quem são as pessoas, como é que você pode conhecer as pessoas. Então, o que a gente discutia muito aqui na sexta-feira, a questão das identidades. Hoje as pessoas mudam, e mudar não é mais ruim, como era antigamente. Meu pai nasceu, vive até hoje e vota no mesmo candidato. A geração de 20, 30 anos não é mais assim. Hoje você tem, como a gente discutiu também, você vota para presidente um partido, para o Senado é outro que é contra aquele, para o deputado Não federal... tem mais uma linhagem, não né? tem mais o voto linear, a ambulante, chapa né? inteira, ideologicamente. Você vai pelo que você mais se sente simpatizado, enfim. Alessandro era um nome que, como você disse, circulava entre a gente. A gente conhecia Alessandro de pauta, de entrevistar. Exato. As outras pessoas conheciam Alessandro do episódio da exoneração. No caso da Operação Babel. No caso da né? Operação Babel. Babel. Mas onde é que a classe... Caiu mesmo a torre, né? Sim, onde é que a exato. classe mais lá do interior, por exemplo, conhece Alessandro? Novamente, rede social. Por exemplo, o voto que é lá do interior, ele não fica mais só lá no interior. Eu tive pela minha família. Meus pais, quando vêm pra cá, dizem, mas como é que tá? Quem é fulano, hein? Aí, fulano é fulano, não. Você porque eu queria mudar esse ano. Porque eu queria escolher outra pessoa esse ano. Mesmo sendo daquela tradição, mesmo as pessoas do interior, elas estão buscando alguém diferente. E aí entra o cansaço ao qual o João Fonte se referiu no começo do programa. Claro, agora tem um dado muito Sim. interessante, não é? Esse é meu ponto de vista. Não, está Sim. correto. O seu não ponto de sei vista está correto. Agora, tem dados que são importantes. Tem Veja coisas bem. que só João Fonte conhece. O delegado Sim. entrou, né, no momento certo. A política tem isso. Tem. Entrar é como o cavalo que passa a ser A amado. vida tem isso, na No verdade, momento né? certo, na hora certa. Porque, veja bem, o delegado foi beneficiado por todo esse momento que vive o país da Lava Jato. O delegado foi beneficiado com o crescimento de Bolsonaro nos últimos momentos, principalmente em Aracaju. Bolsonaro ganhou a eleição de Aracaju. O delegado entrou como aquele candidato que passou a ser o candidato de todo mundo e que chegou da margem ao interior. Uma coisa, na eleição de Rogério, tem um fato importante que não pode deixar de ser aqui colocado. O PT é forte no estado de Sergipe. Sim. Muito forte. No interior, principalmente. Exatamente. E eu dizia nos grupos, é assim, quando a gente vai fazer um elogio a um, o outro fica com raiva, o outro fica... Então acha que você vota em Exatamente. determinado, Eu dizia porque nos você grupos, veja bem, eu passei 12 dias viajando, e quando cheguei, eu fui ver aí os furacões do Caribe que chegaram aqui também. Eu digo que foi um furacão que chegou aqui, que não foi o Helene, não foi o Florence e não foi o Isaac, mas foi o furacão, né, que se delineava o crescimento de Alessandro. Eu até dizia, brincava ontem com o marido da Daniele, o do promotor Henrique Cardoso. Eu dizia, Henrique, se Daniela fosse candidata nessa eleição para deputada federal, ela tinha 200 mil votos. Teria mesmo, porque entrou a balada junto, Lava Jato, isso. E o delegado, o povo dizia assim, eu vou votar nesse delegado porque é o candidato de Bolsonaro. Sem ser. O povo começou a dizer assim, eu vou votar nesse delegado porque é o candidato de Sérgio Moro. Na verdade, Sem ser. na verdade, pegou o patamar da justiça. Pegou, Segurança pública. e da própria justiça do cidadão. Esse delegado é que vai prender o povo. Tipo, é hora de realinhar Claro, mesmo. claro. Né? Eu interpreto por essa trajetória. Eu também dele. vejo Um aí. pouco da trajetória dele, Claro. a trajetória profissional. Delegado ajudou, Ele- foi muito o fato dele ser delegado. Claro, exato. E esse Ele tem delegado sido- vai prender ladrão. Então, Esse ele delegado. foi- E como a É classe meio onda política. Bolsonaro também, né? E como a classe política entrou no desgosto do povo e que o povo cansou desse modelo, Alessandro traz uma novidade, repare. A eleição eu estava ontem de manhã conversando com o Ibaré Dantas, que sem sombra de dúvida é o maior analista político de Sergipe, quem melhor escreveu, quem melhor estudou A a tutela história. militar em Sergipe. É o melhor disparado. E ontem Parei, ponto. exatamente. Eu fui, ontem de manhã, estava conversando com o Ibaré.
Ibarê, aí, o delegado estourou, vai papocar. Nós vamos Vai. à repórter Esse CBN, daqui não dá tempo, calma. Vamos à repórter CBN e voltamos já com as análises aqui desse grupo maravilhoso. 3 minutos. Obedeça as paradas. Ó, João me dava um trabalho na O universidade, senhor você não tem obedeça as noção. paradas. Não, mas o que eu estou falando aqui, eu estou dando dado histórico. sabe Ibarê disso. marcou a história ontem. Essa eleição vai escrever a história com dados diferentes. porque Não, e ó, cabe a gente até pode explorar um Valadares, pouquinho. pai, O que surpreendeu também foi a eleição do Rogério Carvalho. Nós vamos falar sobre ela. Estou dizendo, vou chegar lá. Né, isso que aí conseguiu desbancar não só Jackson Barreto, Barreto, Valadares e André. Valadares e André Você vê, Moura. chegou uma governo hora que ele na teve mão. que se descolar do JB. É. Né? Ele se descolou, depois se desculpou, depois voltou um É. pouquinho. E mas- o André Moura que estava com o governo Temer na mão. Claro. Né? Não, ele tinha 68 É. prefeitos. Tinha rapaz, 68 apoiadores. prefeitos. Lembre-se de que nós estamos Cess- ao vivo na live. É. Na live, atrás de mim, viu? Sorry. Tem um comentário assim mais, entendeu? É. Tá? Nós estamos no break É. só aqui. Eu acho Na live que- tá rolando. Viu? Entenderam? Eu vi ontem os resultados e a gente acompanhando, muita gente de família ficou de fora e tal. E eu achei meio essa onda, se as pessoas querem alguma coisa nova, mesmo que elas não saibam o que é o novo. Na verdade, as pessoas querem pertencimento de segurança e de que alguém vai fazer alguém pagar pelos Eu erros. acho que essa é a eleição da segurança pública. Se a gente Ó, tivesse teve que ter uma um deputada, tema a gente pra até ela, pode puxar isso nesse seria Major segurança Olímpio em pública. São Paulo derrubou Gabi, o chefe, eu vou puxar todos os vieses possíveis. Cristóvão Buarque. Repare, o Major Olímpio derrubou o perdeu em Suplicy. Brasília. Isalci derrubou Cristóvão Perdeu em Brasília. Buarque. É um negócio. Essa Isalci, quem é essa Isalci? Isalci é deputado federal do PSDB. É um grande Mas aí você observa uma pessoa do Diga, naipe Eu já de participei de Cristóvão vários Buarque, né? debates assim. É uma Eu- pessoa- eu- Isalci, eu lamentei a a Leila pena, entrou. eu lamentei a pena. A Leila entrou, sem ter nada na. Mas o Isalci é preparadíssimo. Eu já participei de vários debates com ele. É um cara. A Cristóvão Mas Buarque também tem uma É, história claro, mas cansou. de Mas- atividade. Mas o cansar Tião a Viana, imagem. o Tião Viana é gente boa. Cansou. Mas veja, João, às vezes Pois na é, cansaço eu você não sei, acaba e Cláudio tá de folga hoje. Sim, claro. Cláudio tá de folga hoje. E não há essa Eu não sei avaliação. se Alisson vai ter amizade. Deixa eu perguntar. Quando o Alisson, o motorista que saiu com a Cris hoje, ele vai estar aqui hoje de tarde? Não sei. Não sabe? Tá. Olá, queridos. Nós estamos voltando agora para a segunda parte do programa. João Fontes lá ao fundo, Rosângela Dória, Emanuela, minha produtora, Gabriel Damas aqui não pegou, mas voltamos já sobre esse vucu-vucu aí da política sergipana. Continuem aí, viu? São os melhores articulistas aqui na CBN. Volto já. Já falaram ali Daniela Garcia, que você tocou no Então, eu acho que essa história a repercussão que teve a saída dele, a forma como ele saiu da Delegacia Geral da Polícia Civil, Jackson ajudou. construiu a figura do Alessandro. Ajudou. A repercussão que isso teve na imprensa, né? O maior cabo eleitoral do Alessandro foi o Jackson Barreto. Foi o erro. Foi a Foi por isso pior que eu botei. derrota Não foi por isso que eu política da botei. carreira Você não de- viu mesmo que eu botei. Você vai estar aqui na TV agora, Eu tá? saí de alguns grupos nessa reta final que tava Sabe o Teres, pediu pra pegar ele em 20 casa. segundos, ok, amigos? É em casa, Gabriel? Em casa. Você sabe onde é a casa que faz o Teres? Aqui, olha o meme aqui. Qual horário, Gabriel? Não, Olha, mas Alessandro. liga pra ele. Eu vou dar uma ligadinha pra Fábio Teres pra saber o horário. JB, exato. Você mandou pra mim. Eu mandei pra você. Pegou, não foi? O telefone tocando lá na redação. Calma, Gabriel. Jornal de Notícias. Não, só no Estúdio CBN. Deixa eu só concluir. Apresentação: Denison Ventura. Olá, olá, queridos amigos. São 14 horas e 34 minutos. Este é o Estúdio CBN, na Rádio CBN, a rádio que toca notícias. Voltamos agora fazendo análise acerca do resultado político, resultado do qual ninguém esperava, né? Totalmente contraposto ao que diziam todas as pesquisas feitas pelo Dataform, pelo Datafolha, pelo Ibope, e João estava aí fazendo uma análise, né, Então eu João? estava dizendo que conversando com o Ibaré, eu digo, ó, Ibaré já tem muita munição para o seu novo livro sobre a história política de Sergipe. Porque a eleição de Alessandro marca um ponto importantíssimo na história de Sergipe, que é algo inusitado. Você pegar, André,
com 68 prefeitos, né? Foi traído pela metade. O prefeito de Aracaju ele arranjou 322 milhões e na última hora descartou o André. Você vê Valadares com um legado, com um cabedal de história política de 50 anos e com um recall muito grande que aparecia em primeiro em todas as pesquisas. Todas as pesquisas. Você vê Jackson Barreto com a história de muitos anos da política, com a estrutura de governo, e é interessante porque Belivaldo descolou da figura de Jackson Barreto e você vê uma eleição competitiva, eram 6 candidatos, muitos votos, muito fortes. O Heleno tem muito voto na igreja e tudo. O Sertão também. Então o Sertão, Alessandro já está na história. Sertão, né? A eleição de Alessandro é diferente, inclusive, da eleição de 74, quando o Gilvan ganhou, naquele slogan lá, primeira vez na televisão, não vote no Brocha, vote no Rocha. Pegou. Aí, E dizem que baixaria só hoje. Né? Não, mas isso eu estou falando da história. Não sei, mas Isso está registrado em todo mundo. Quem Porque a gente não tinha nascido. Quem estudou a história política de Sergipe, aí eu estudo bem, eu leio muito, desde a primeira eleição de 1947, de número de votos e tudo, eu estudei bem isso. Então, nem em 74, depois veio foi a primeira eleição que aparece a televisão na eleição, depois eles criaram a Lei Falcão. Depois veio a eleição de 1974, que Zé Eduardo Dutra ganhou, que ninguém esperava, contra Lorival, né? Lorival foi aposentado ali, e ninguém. Só que Zé Eduardo, em 1994, tinha um grupo político, Jackson Valadares, apoiando ele. A eleição de 74, o Gilvan tinha o MDB, Alessandro não. Alessandro tinha as redes sociais, um celularzinho assim, e até a semana passada ele tinha gasto 28 contos na campanha, conto, como diz hoje. Não tinha dinheiro, não tinha material, não tinha nada, foi feito, né? A campanha de Alessandro foi feita com a vontade dos amigos. Mas você acha que ele vai ser candidato de uma eleição? Não, mas só? veja bem, aí a Rosângela vem e disse que na verdade dá-se esse impulso de Alessandro se deu em função de as redes sociais, inclusive, Também, serem né? as mesmas do interior, né? Ele Na tinha sua concepção, 1.100 pessoas voluntárias trabalhando. mas isso é o suficiente para conquistar a massa que tinha a influência pesada de trabalhos efetivos feitos por André Moura, pela trajetória de Jackson, pela presença de Heleno, que no interior é muito forte. Exato. Quer dizer, só o fato de ele ter falado com a rede social e brigar com esses 4 ex-titãs, né? Porque, enfim, esses 4 ex-titãs da política sergipana nesse aspecto, a rede é suficiente só para isso? Você acha que... Foi, né? está provado que foi. Não, foi, mas assim, eu entendi seu questionamento. Não é minimizar muito, né? Não, 470 mil votos, Não. só porque apareceu no pedaço de rede social. Não é, Acho foi que não. uma Porque os outros somatória, também foi um apareceram. somatório. Na realidade, esse Sorte desejo de também. mudança, de cansaço da velha política, Eu compacto por aí. tudo tudo levou, é tudo assim, não é? Agora, eu Tudo acredito- contribuiu para que se esse as pessoas momento estavam tão acontecesse. cansadas assim, estavam querendo mudar, por que isso não apareceu nas pesquisas? Exato. Porque, na realidade, Boa veja bem, pergunta, Rosângela. não, porque Excelente. a eleição majoritária, Ah. ela se define na última hora. Veja bem, pegue os dados científicos de todas as pesquisas. Vamos lá, Distrito Federal. O Cristóvão Buarque começou há um ano atrás com 63%. Ele foi governador de Brasília. né? Senador Primeiro duas governador vezes. do PT em Senador Brasília. duas vezes. Ia para o terceiro mandato. Aí começou em primeiro, apareceu a Leila, jogadora de basquete. De vôlei. Vôlei. De vôlei. Aí, resultado, a Leila, o povo começou, quem tem uma aparição pública, descolado da política, tem uma vantagem enorme. Aí o povo querendo votar fora da questão do cansaço mesmo de todo mundo. E que aí o povo, Rosângela, até a gente estava conversando aqui, ó, o povo não distingue de quem é bom e de quem é ruim na política. Quando Ela vai- expurga expurga bons e todos. ruins. E aí é que entra a minha interpretação é de que o que pode ter ajudado também, o fato do a trajetória dele dentro da Polícia Civil, ele é delegado de carreira desde 1990, desde o final da década de 90, né, que ele se formou na Universidade de Tiradentes.